Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje nós estamos continuando a nossa série Análise dos elencos. A gente está trazendo a perspectiva dos principais clubes da Série A. Essa série está demorando um pouco mais do que eu esperava. Mas hoje, para continuar, a gente tem análise do elenco do Milan, um dos clubes com maior torcida brasileira, digamos assim, dentre os clubes italianos. E hoje eu conto com a participação de um amigo meu, um torcedor do Milan, que é o Gabriel Martins. Ele vai estar aqui comentando com a gente sobre a expectativa dele para a temporada, o que ele acha de cada jogador, de cada setor. E bem, passar a palavra, se apresente, Gabriel Martins, comente um pouco o que você espera do Milan. Então, a minha expectativa para o Milan para essa temporada é mais uma vez brigar muito por Champions League, por coisas grandes, porque a temporada passada ela foi meio que, digamos que, inesperada, né? Porque poucos esperavam que o Milan fosse chegar tão bem na classificação como chegou, e eu acho que o Milan, a torcida espera manter, sabe? Eu acho, o meu sentimento é que essa temporada do Calcio ela tá meio que equilibrada, porque a Juventus não tá muito bem, a Inter perdeu jogadores chaves, então é uma temporada bem equilibrada. Eu acho que dá para pro Milan buscar algo mais. Sonhar com título? Título para mim é um sonho, sabe? Às vezes eu penso que é possível, às vezes eu penso que é impossível, mas eu acho que é uma temporada muito equilibrada que acho que os times Milan, Juventus, Inter, esses times vão brigar. Eu acho que vai ter briga. Sim, eu compartilho da sua opinião, eu comentei aqui. Bem, eu já falei em mais de um vídeo que eu considero a equipe da Inter a favorita, apesar das perdas, eu acho que eles repuseram bem dentro do possível. Mas, bem, a gente está aqui para falar do Milan e eu acredito sim, é um dos candidatos. Pode, só como você falou, tem esse equilíbrio, você falou de Milan, Juventus, Inter, mas tem Roma, tem Lazio, até mesmo a própria Atalanta, que está sempre na Champions. Então, assim, eu não me surpreenderia se o Milan fosse campeão, mas ao mesmo tempo eu não me surpreenderia se o Milan não pegasse Champions League. E eu acho que é por aí. Esse equilíbrio, ele aponta um pouco para isso. E vamos começar falando dos goleiros. A posição onde de cara você tem uma perda grande, que é o Donnarumma. Não dá para dizer que não é uma perda com o potencial que ele tinha, a idade que ele tinha e o desempenho das últimas duas temporadas. Acho que foi o melhor goleiro dos últimos 2 anos na Série A. Mas o Milan buscou bem. Acho que buscou um goleiro que teve uma boa campanha no Lille, que é o Maignan. Já muito bem falado, alguns cogitam até como titular na seleção, não sei se é para tanto, mas ainda ok, acho que dentro do possível o Milan supre muito bem. O que você acha de manhã? Tatarusano, Plizzari? Vamos lá. O Maignan, para mim, foi a tacada perfeita, porque é um goleiro jovem, ele não é tão jovem quanto o Donnarumma, mas é um goleiro que tem 10 anos de nível, é um goleiro que mostrou ser um goleiro muito confiável, né? Foi o melhor goleiro da Ligue 1. Então, para mim, foi a substituição perfeita, porque o Milan não gastou tanto, claro, perdeu o Donnarumma de graça, uma perda gigante, não tem como discutir, mas a substituição, nesse caso, foi uma substituição muito boa, porque você não paga tanto e você tem um goleiro jovem e com potencial gigante. Agora, uma coisa que agora a gente vai entrar um pouquinho mais, é que o Milan, na minha visão, não tem um reserva à altura. Sabe? O Plizzari, que é um goleiro da base, é um goleiro muito bem cotado na base, mas é um goleiro que teve algumas chances de jogar em times pequenos, segunda divisão, e nunca se firmou nos times. Ele sempre foi um goleiro que tomava muitos gols, que tinha falhas e tal. Então, é um goleiro que é jovem, que é bom estar no elenco, mas ele é um goleiro que já se esperava que ele fosse dar uma explodida maior nos empréstimos. E o Tatarusano é um goleiro que não passa confiança para o torcedor. É um goleiro que é sujeito a falhas, que não é muito bom com os pés. Então é uma substituição que, se o Maignan, caso machucar,
tomara que não aconteça, né? Mas caso se machuque e tal, o Milan pode ter uma dorzinha de cabeça nessa situação. Mas a substituição do Donnarumma pelo Manhã, para mim, é impecável a substituição. No caso do olhar do Milan no mercado, né? Porque perder o Donnarumma é horrível. Mas, tendo em vista o mercado, como a contratação foi feita, o que o Milan pagou, que foi, acho que se não me engano, 13 milhões de euros, para um goleiro do nível dele, é uma substituição que a gente não pode botar muito defeito. Sim, sim. Isso me impressiona a forma como o Maldini muitas vezes age no mercado. É claro que alguns alvos ele acaba perdendo, mas é uma diretoria que dessa vez age com prudência e que sabe captar muito bem. Acho que talvez dos grandes hoje, se a gente tirar um pouco a Atalanta fora desse grupo, talvez seja o que hoje contrato melhor seja a equipe do Milan. E aí agora vamos entrar um pouco nos zagueiros, e é um setor que eu acho muito completo. Acho muito completa a zaga do Milan. O Kjaer já vem de uma grande temporada, um dos melhores zagueiros da Série A. O Tomori se mostrou uma grata revelação. Não que ele não tivesse mostrado futebol no Chelsea, inclusive eu acho muito estranho a forma como ele perde espaço por lá. Mas o crescimento dele é incrível, um zagueiro veloz, de boa capacidade de construção também. Romagnoli já foi uma referência, hoje nem tanto. O Gabi, inclusive esse cara, a opinião dos milanistas em relação a ele é um pouco menos bem cotado do que eu imaginava. Eu busquei conhecer um pouco mais esse zagueiro e achei um espetáculo. E o Kalulu, que também é um jovem, enfim, acho que 5 zagueiros, 5 opções de estilos diferentes, níveis altos. Mas comente um pouco sobre eles, o que você acha? Para mim, a defesa titular, que a Tomori, para mim, é uma decisão muito completa, né? Porque você tem, de um lado, experiência, um cara muito seguro, um cara líder, né, que já teve um episódio do Eriksen que ele mostrou que é um líder nato, um cara experiente, tempo de bola perfeito, e do outro lado um jovem pronto para explodir mais do que já explodiu, né? Um cara com muita explosão, muita velocidade, maravilhoso em perseguições. Então, para mim, é uma zaga completa, que alia tudo que para mim a dupla de zaga tem que ter. Entende? Então, e falando dos zagueiros no geral, né? Tem um Romagnoli que por muito tempo foi o pilar dessa defesa, inclusive minha camisa tem o nome do Romagnoli, né? Que foi um zagueiro excepcional no tempo que foi titular, foi capitão, entende? E o Gabia, que é um zagueiro que você tem razão, ele é meio que underrated, digamos assim, porque ele teve a estreia dele, os primeiros jogos dele foram ruins, não foram tão bons assim, a torcida meio que ficou um pouquinho do pé atrás, mas depois ele começou a jogar bem, se mostrar um zagueiro seguro, bom em combate, defendendo a área muito bem também. E aí também tem o Kalulu, que é um jogador que agora com a chegada do Florenzi, né? E tem também o Balotelli, que faz as duas, tem o Conte ali. Então não vai ser muito aproveitado de lateral. Eu acho que ele vai ser mais para zagueiro também. Mas é um jogador que pode atuar nas duas, né? Ele já mostrou que tem qualidade para jogar mais na seleção, né? Porque no Milan teve partidas oscilantes de lateral. Mas ele tem essa qualidade de jogar de lateral, jogar de zagueiro e ser um jogador defensivamente, acho que sólido. Ele tem um pouco evoluído no jogo dele, mas ele é sólido e olhando para o contexto de como ele veio, foi uma contratação, né, no passado boa. E é um jogador bom para elenco, jovem, né? E eu acho que como você falou do grupo de zagueiros, é um grupo bem completo, cara. É um grupo bem completo. E olhando para o cenário italiano, não tem muitos melhores que esse, não. Sim, sim. Eu estava até pensando, enquanto você comentava, eu não sei em que situação anda a renovação do Romagnoli, se ele vai se transferir, mas de qualquer forma eu acho que seria interessante para o Kalulu um empréstimo depois na próxima janela, pegar 6 meses fora, jogando na equipe, enfim, um Verona da vida, algo assim. Ou até mesmo na Série B, no Parma, no Monza, não sei, mas acho que seria bom para ele ter minutos e
e voltar mais pronto, já que caso aconteça uma saída do Romagnoli, não sei se a fim de contrato ou beleza, se for negociado acho que não tem como fazer isso, mas seria um negócio interessante a ser feito. E aí, já que você tocou no ponto dele como lateral, acho que já é um ótimo gancho para a gente começar. Calabria e Theo Hernandes, acho que também é um... a defesa é unânime, a linha defensiva não deve ter muitas mudanças. O Calabria eu acho que é um lateral que teve uma evolução espetacular. Ele era apontado como uma grande promessa e de certo modo demorou, mas acho que hoje ele cumpre muito bem, principalmente defensivamente. E o Theo Hernandes, a maior válvula de saída, os escapes, assim, as arrancadas do Theo Hernandes, se tornou um lateral importantíssimo. E aí, é claro, tem a contratação do Bala Touré, tem a contratação do Florenzi, tem o André Conte. O que você acha desse grupo de laterais? Não sei se é uma posição que está tão bem coberta quanto a zaga, mas ainda assim tem opções e tem um nível bom. Mais uma vez, a linha de defesa do Milan é uma linha de defesa muito sólida, que se você for parar para analisar assim na Europa, é uma das melhores, eu sinto dessa forma, porque falando mais do titular, né, Calabria, Theo, são laterais excepcionais, né, que o Theo principalmente é um jogador, aquele jogador que é um playmaker, né, é um playmaker na lateral, que é um jogador que avança, que ganha espaços, que ataca espaços, que conduz a bola da defesa para o ataque muito rápido, entende? Então, a defesa do Milan em si, né, falando mais dos laterais, é uma defesa muito sólida, que não deve muito para os principais times, não, sinceramente. E falando já um pouco das reposições, que aí eu já concordo com você, que as reposições da zaga têm mais qualidade. O Bala Touré foi uma contratação que eu critiquei, porque não acompanho muito a Ligue 1, vamos ser sincero, mas alguns jogos que eu percebi do Bala Touré eu não gostei muito do que eu vi. Achei ele um jogador meio displicente, ruim na marcação. Eu não gostei muito do que eu vi no Bala Touré, mas o Milan precisava, desde muito tempo, de um backup pro Theo Hernandes, porque não tinha, a temporada passada não tinha, entende? E é uma posição que... E ele mostrou um jogador decente até na pré-temporada, mas até pré-temporada é uma coisa que a gente se engana bastante, né? Mas ele é uma votação que a gente vai ver ainda, né? Quando o Milan precisar do Bala Touré no lugar do Theo Hernandes, a gente vai ver como é que vai ser, mas de início eu não gostei muito. Agora, para a lateral direita, o Florenzi para mim foi pontualíssimo, porque é um jogador experiente, com experiência internacional, um jogador que para mim o auge dele foi de lateral top do mundo, auge, assim, ele tá longe do auge, não tá mais perto, perdeu a vaga na seleção, foi de jogador emprestado a vários times, mas é uma contratação sólida que pode fazer tanto lateral quanto ponta, né? Tanto que o próximo jogo, Milan e Lazio, que está gravando aqui, Milan e Lazio vai ser no domingo. Ele está cotado para jogar de ponta direita, entende? Então é um jogador que pode cumprir esses dois lados, né? Que o Milan tem um pouco de dificuldade na ponta, né? Então ele pode fazer um pouquinho lá. Mas é um jogador que eu acho uma contratação bem sólida. Bem sólida e bem decente do staff do Milan ter visto o Florenzi como uma oportunidade de mercado. O Conte é um jogador que não estava sendo relacionado, ele não foi relacionado para jogos da pré-temporada. É um jogador que eu não sei se ele vai ter tantos minutos assim. Mas ele está no grupo, né? É um jogador que eu até gostava bastante quando ele chegou, mas não sei se vai ter minutos. Vamos entrar só um pouquinho aí nesses reservas. Você citou o Bala Touré e eu também não conheço. Eu tenho um amigo que ele é assistidor fiel desse canal e eu lembro que ele citou um lateral esquerdo que acho que foi pro Southampton, que era Romain Faivre. Não, Perrault. E eu achava que o Milan queria. O Perrault é muito bom. Eu achava muito semelhante com o Theo Hernandes e era um preço bom, eu achava que teria sido... E bem, se eles olharam pro Favre, dava pra...
talvez eles tivessem visto ali. Mas, enfim, foi o que veio. E o Florenzi, eu concordo contigo, mas eu tenho uma dúvida pontual em relação a ele. Pode ser que, como reserva, isso não seja um problema, mas eu acho que ele perdeu um pouco da capacidade física do que ele já foi, e até por isso talvez a Roma não queira contar com ele. Sempre foi muito estranho porque que a Roma faz tanto esforço para se livrar do Florenzi. E ele não é mais um lateral que você imagina que ele vai ultrapassar o tempo todo, ou pelo menos se ele for, ele vai deixar espaço atrás. E tanto que na seleção ele jogou mais como lateral quase terceiro zagueiro, um lateral de base. E, bem, eu acho que a forma que o Milan defende é um pouco mais exigente fisicamente. Não sei se ele vai conseguir cumprir. Mas, bem, é um reserva, vai entrar pontualmente. E pela possibilidade de jogar mais avançado, aí eu acho que também já não é tão... É desgastante, mas não ao ponto de defensivamente ser um problema. Então acho que ele pode ser uma boa contratação, sim. E acho que agora vamos entrar nos volantes, né? Bennacer, Kessié, Tonali e Bakayoko. Acho que a gente olhando aqui já começa a pensar num elenco do Milan que está um elenco mais completo do que foi em outros tempos. O Bennacer acho um jogador fantástico, um volante com capacidades defensivas, mas que tem muita qualidade para sair da pressão, que verticaliza, que cai bem na ideia do Pioli. O Kessié, que é um volante, muita gente olha pela capacidade defensiva, mas ele tem muito chegada ao ataque. O Tonali, o tão falado novo Pirlo, que eu acho que não parece com o Pirlo, mas cara, o Tonali está numa crescente legal. O início da temporada é muito bom. E o Bakayoko, que é um cara talvez mais para dar solidez defensiva. Comente sobre esses 4 volantes, o que você acha. Também são perfis... não diria tão diferentes um do outro. Eu acho que o Bennacer e o Tonali você vê semelhanças, que esse aí Bakayoko você vê semelhanças. O que você acha? E aí também a gente consegue incluir mais ou menos o Krunic, né, que é um jogador que ele faz meia, mas ele pode fazer volante também. Então são 4, mas podem ser 5, né? Mas nessa questão eu acho que o Milan tá muito bem servido, cara, porque a questão, o Bennacer, né, eu concordo muito com você em tudo. Só que tem uma coisa que eu tenho muito medo nele, que é a questão do injury prone, né, que chamam, que é o propício a lesões, né. Ele está sendo muito propício a lesões nos últimos tempos. Prejudicou bastante o Milan na última temporada com baixas, se não me engano, ele chegou a ficar quase 2 meses fora, depois voltou sem ritmo, aí ficou mais um tempinho fora, entende? Então é uma coisa que eu tenho muito medo, eu sou fã dele. Desde a época do Empoli, que eu tava prestando atenção no Empoli, eu adorava o estilo de jogo dele, que eu achava que, é um jogador... Ele é silencioso em campo, ele é um jogador... Ele é pequeno, só que você consegue ver ele limpando, virando o jogo, rodando bola. É um jogador que te dá muita... Ele te dá solidez defensiva, mas ele te dá muita saída de bola. Então, é um jogador que... Ele precisa ficar saudável para o Milan ter esse cara em campo, porque é fundamental, cara. Porque se tem a situação contratual dele, que tá pegando, né, ultimamente, que conversas para aumentar salário não estão sendo bem... Tá no embrólio, né, tá naquela dificuldade, e o Milan sem Kessié, o Milan de Pioli sem Kessié, para mim, eu não consigo olhar para esse Milan, porque o Kessié é o cara que consegue fazer o box-to-box, né, o cara que dá a intensidade para esse meio campo, dá a pegada, que consegue combater jogadores mais físicos do outro time. O Milan, eu não consigo ver esse Milan do Pioli sem o Kessié, porque para mim é a cara do Milan, entende? Desse Milan do Pioli, a forma de jogar do Milan, uma forma mais intensa no meio campo, entende? Então, precisa resolver a situação o mais rápido possível, porque o Milan precisa muito do Kessié. Agora, o Tonali é uma situação interessante, né? Porque eu achei a temporada dele passada, uma discussão que teve na torcida do Milan, né? Porque alguns gostaram, outros ficaram com o pé atrás. Eu sou dos que ficaram com o pé atrás, eu não gostei muito da temporada dele.
porque, claro, ele é bem novo, mas ele mostrou algumas coisas que eu fiquei meio com o pé atrás, fiquei meio assim, mas esse início de temporada dele está sendo muito bom. Está sendo um amadurecimento como jogador. Ele teve um jogo recentemente da seleção sub-21 que ele jogou muito. Eu vi alguns lances do jogo, vi também o primeiro tempo. Ele jogou bastante, jogou muito. E ele jogou muito também contra a Sampdoria, contra o Cagliari, teve jogos bons, melhorando na parte defensiva, que ele teve um problema na saída de bola, tendo mais confiança para sair com a bola. Então, é um jogador que vem evoluindo, e se evoluir, o Milan vai ganhar muito. E o Bakayoko é aquele jogador que você falou, para ter uma profundidade no elenco, mas para dar uma segurança defensiva, né? Porque às vezes pega. Tá sem o Benacer, tá sem o Tonali, supondo, ele vai ficar Kessié e Krunic, que são dois jogadores que gostam de partir, aí tem o Bakayoko para ficar um pouquinho mais, para dar uma sustância defensiva. É a composição que eu gosto, cara. Eu gosto do Bakayoko, ele teve uma passagem muito boa no Milan, a torcida do Milan fez até música para ele, então é um cara que eu acho que não dá muito para reclamar dessa contratação, é mais para elenco, para rodar o time. É um jogador, eu acho que útil, ainda mais para esse sistema do Pioli de jogar. Sim, sim. É muito curioso ver o Bakayoko sem o Gattuso no comando, né? Porque o Gattuso onde vai leva o Bakayoko, é incrível. E eu não sei se você sabe, mas no Milan eles já tiveram briga feia, de quase um sair na mão com o outro. Então, aí depois eles se acertaram e tal, mas teve esse episódio. Foi naquela época que o Milan tava brigando por Champions, que aí chegou e ficou de fora no finalzinho. Foi nessa época aí que o Bakayoko ficou afastado e tal. Mas sim, o Bakayoko tava, nos últimos tempos ele ficou a cara do Gattuso, porque o Gattuso tava levando ele, levou pro Napoli, jogou muito bem com ele no Milan e tal. Sim, mas sim. sim. E dizem que ele tentou levar quando foi pra Fiorentina, acabou que ele saiu, aquela situação toda. Aí ele ficou dentro dos dois na Fiorentina. E vamos entrar agora nos meias. E aí, tipo assim, primeiro acho que vale falar da saída do Çalhanoğlu. Toda vida eu erro esse nome no canal, cara. A galera deve estar... enfim, a saída do Hakan. E o Kessié... A gente pode notar um padrão, Hakan, Kessié e Donnarumma. Ao mesmo tempo, a gente olha com uma forma, tipo assim, a diretoria está sendo responsável e, de certo modo, consegue substituir esses jogadores. Talvez com Hakan já fique algo não tão... teoricamente, o jogador que veio foi o Brahim Dias, que era o reserva dele. O Kessié é uma situação também já um pouco preocupante, mas... O Milan parece claro, no sentido de não querer aumentar demais a folha salarial, até porque se você dá um salário alto demais para um jogador como o Kessié, você acaba gerando um efeito dominó que você complica outras renovações. Aí tem a situação do Romagnoli, e, bem, o problema é ficar perdendo demais esses jogadores. Cada vez, toda vez que você perder um jogador, você não conseguir nem vender e você ter que ir no mercado, é complicado. E pode ser... Você comentou... Não, só para concluir, pode ser meio que um efeito retardatório para esse processo de reestruturação. Muita gente vê um futuro muito promissor, e eu realmente vejo, porque são muitos jogadores jovens e bons no Milan, de voltar a brigar por título italiano, de voltar a estar em mata-mata de Champions League. Não sei se ser campeão, porque a Champions cada vez mais à distância... Os clubes ingleses do Paris Saint-Germain financeiramente estica, mas isso pode dar uma travada, essa história dessas renovações nesse projeto do Milan. Agora eu passo a palavra para você. Você tinha comentado de padrões na questão das substituições. Eu até consigo ver um padrão, mas aí eu vou dar uma mudadinha, porque, por exemplo, Donnarumma sai e entra o Manhã. Aí você vê o Kessié, ele tá nessa coisa, já chegou o Yacine Adli, que é o meio do Bordeaux, que é o meio campista, ele joga de meia, mas joga de volante também. E aí o Çalhanoğlu saiu, eles tentaram o Romain Faivre, que é o meia do Brest. Então eu vejo esse ataque do Milan no mercado francês, que é e teve a questão do Baltouré também, que é o lateral esquerdo, o reserva. Então eu vejo o padrão que é as substituições do Milan, eu vejo um padrão, um ataque muito forte ao mercado francês. E isso se dá um pouquinho também porque o chefe de scout do Milan é o Geoffrey Moncada,
ele era diretor de base do Mônaco, foi responsável por revelar Mbappé, por revelar Lemar, aquela geração muito boa do Mônaco. E mais teve uma galerinha depois também que chegou lá no Mônaco, e alguns jovens, então o Moncada foi responsável por isso, e agora o Milan está focando muito em jogadores franceses dessa 22, 21, nessa faixa etária, que é um padrão que está sendo do Milan. Que eu vi até a galera comentando, o Milan de 90, da década de 80 a 90 foi dos holandeses, depois foi dos brasileiros, agora está sendo dos franceses. Sim, sim. Não, isso aí é uma coisa que o Wenger já ensinou pro futebol mundial há muito tempo. O jogador francês é bom e barato. Também tem isso, né? A Ligue 1 é uma liga reveladora, né? É muito por isso aí. E acho que vai bem. Enfim, pra gente não se perder, basicamente a opção de meia hoje é o Brahim Dias. Foi falado naquele croata do CSKA, foi falado no Favre, foi falado de outros jogadores, foi falado até no Arrascaeta. Mas enfim, não chegou, teoricamente não chegou ninguém. Chegou um jogador que estava emprestado e foi mantido, que é o Brahim Dias. O Krunic eu não sei se é um substituto à altura, e nem o filho do Maldini, Daniel Maldini. Mas essa talvez seja a posição que a gente pode apontar e ter um pouco mais de... não sei, o Milan vai utilizar o Rebic por ali. Para mim ainda não tem muitas respostas. O que você acha? Bom, eu acho que é isso. O Milan meio que focou em pegar o Brahim de volta, né? Porque é um jogador que eu acho que eles estão apostando agora, né? Porque eles tentaram a Arrascaeta, teve Rames Rodrigues, Fevre, teve o... Pô, tiveram vários, cara. Vlasic, que foi pro West Ham, tiveram vários. E aí eu vejo um pouco do padrão do Milan nessa procura de jogadores mais focados em armação mesmo, num passe mais refinado, jogadores que tenham capacidade para decidir. E nessa situação eu acho que o Milan pecou, cara, porque tava no final nessa coisa de febre, chegou a se falar de Vlasic também, mas aí a contratação final foi o Júnior Messias, né? Que ele é um jogador que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, que está ali em atacantes, mas ele no Crotone ele jogou de atacante, jogou de meia, jogou pelo lado, entende? Então é um jogador que vai ser um pouquinho trabalhado pelo Pioli em posições diferentes ali. Eu acho que ele vai chegar a jogar no meio também, em alguns jogos. Mas é uma posição que eu concordo com você que para mim é a posição pobre do Milan. É o meio que... Eu acho que o Brahim, ele é um jogador que está jogando muito bem, inclusive. É um jogador talentoso, um jogador que... Aos bem poucos, não vou falar aos poucos, aos muito poucos, ele foi pegando o DNA do time do Pioli, que é o meia um pouquinho mais, que vai mais, que acelera um pouquinho mais o jogo, entende? Ele foi pegando um pouco isso, porque no início ele era um jogador que prendia muito, que retia muito a bola, para buscar os lances mais curtos, os dribles curtos. E ele agora está sendo um jogador de acelerar, de dar ritmo, entende? Então é um jogador que eu acho que vai ter um desempenho bom nessa temporada, mas fica aquele gostinho de que, não conseguimos o meio que queríamos. Sim, sim. O Júnior Messias, a gente vai já falar dele, é uma contratação muito legal pela história do jogador, né? Mas, bem, ainda fica essa carência do elenco. O Milan precisa de mais um meia. Não sei se chega esse jogador em janeiro, dezembro, mas, enfim. É muito aquilo do que você falou do manhã, de torcer para o Brahim Dias não ter nenhuma lesão. Tentar talvez achar alguma alternativa, sei lá, jogar no 4-1-4-1, algum jogo, mas enfim, ou no 4-4-2, já que tem dois... A situação do... Perdão, desculpa. Tem a situação que está sendo muito falada na Itália dos três volantes, de Brahim, Tonali e Kessié. É uma coisa que o Tonali está jogando muito bem, fala, como é que o Tonali vai sair do time? Então está sendo muito falado esse 4-3-3 também com três volantes. Sim, sim. E aí a gente entra nos atacantes, acho que uma possibilidade seria talvez mudar para o 4-4-2 com dois atacantes.
Aí, claro, não fiz a segregação de jogadores que jogam como pontas e enfim. Mas centroavante, Ibrahimovic e Giroud, 2 jogadores que eu sou fã, inclusive do Giroud, eu sou muito fã, mesmo pra muita gente é patinho feio. Pra muita gente é patinho feio, mas não, é um patinho bonito. E aí tem o Rafael Leão, tem Júnior Messias, tem Rebic, que é mais um segundo atacante, e já entra um pouco nisso. Acho que o Rebic, ele, inclusive, é uma situação que ele entra muitas vezes em furada, em posição, improvisado, porque ele, como foi, o segundo atacante, ele não é um ponta, ele não é um 9, e mesmo assim ele tira rendimento em cima disso. Aí pra direita a gente tem Castilheiro, tem Saelmakers, que também é uma posição que aí você ainda tem alguma dúvida. O Júnior Messias, que chegou para jogar ali, inclusive muito se falou de uma possível saída do Castilheiro, acabou que não se concretizou, acho que pode sair na próxima janela. E o Pelegri, que é um jovem, é desses que a gente escuta falar há muito tempo e ainda não estourou, mas eu entendo, a posição de centralmente demora um pouco mais. E bem, vamos ver o que pode aportar. Eu acredito que seria interessante que ele fosse emprestado, mas pelo menos se ambientar a equipe do Milan é interessante. O que você acha desse grupo de atacantes, das opções que o Milan tem? E passa a palavra. Então, vamos começar pelo centroavante, falar de Ibra, Giroud e Pelegri. Eu acho que a reposição do Ibra estava sendo uma coisa que o Milan precisa. Pegou o Mandzukic no meio da janela. Foi janela do meio do ano, do meio da temporada, perdão. E o Mandzukic não deu muito certo. E o Milan precisava de uma reposição do Ibra, porque o Ibra é um cara que já vai completar 40 anos, é um jogador que, mesmo sendo um profissional invejável, vai ter mais lesões, não tem jeito. Então o Milan precisava de uma reposição, e a reposição de Giroud para mim foi perfeita, porque é um jogador que não tem a qualidade técnica do Ibra, não tem jeito, aí é quase impossível você achar, mas é um jogador que vai te entregar muito. É um jogador que vai te entregar pivô, vai te entregar aquele trabalho sujo de pegar a bola dividida, aquela briga com o zagueiro de ganhar a falta e dar um tempo pro time. O Giroud é mestre nisso. Então, para mim, foi a reposição perfeita. Por mais que não tenha a técnica do Ibra, tem esses pontos que eu citei de qualidade, né? Que é um jogador que te traz muito isso, entende? E a questão do Pelegri é um jogador que eu acho que o Milan pegou muito como aposta, né? Porque, como eu falei, tem a situação do Moncada, que o Moncada estava na época que o Mônaco contratou o Pelegri. Então, provavelmente foi uma indicação dele, não saiu notícia disso, mas provavelmente foi. A gente faz aquelas conexões, né? Mas é um jogador jovem, é um jogador que também tem vamos falar que tem um perfil corporal parecido com o Ibra, com o Giroud, é um jogador mais forte, um jogador que tem como característica segurar a bola também. Não teve muita oportunidade até aqui, na própria carreira dele, né? Mas eu acho que é válido ter no elenco. Não sei se emprestar, porque aí, por exemplo, machuca o Ibra tá sempre fora. E aí tem o Giroud, e aí se o Giroud machucar, o Giroud tem já você pode botar o Rebic ali, mas eu acho que pode ter no elenco, sabe? Pode ter um terceiro centroavante dessa mesma característica. E passando para as pontas, vamos para falar da ponta esquerda agora, é uma posição que o Milan acho que está bem servido, porque tem o Rafael Leão, que é um jogador que eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito do jogo dele, é um jogador que quebra linha com drible, ele tem a qualidade dele de, não sei se você já reparou, que ele passa a perna por cima da bola e acelera, e é muito difícil pegar. Ele bota pra linha de fundo, ele consegue cortar pro meio também, entende? É um ponta meio que imprevisível, entende? E aí é um jogador que, por mais que eu goste muito dele, ele tem que mostrar, ele tem que explodir essa temporada, eu vejo nessa visão. Porque é um jogador que tem essa qualidade de ver que ele tem talento, mas eu acho que falta, ele é inconstante, é um jogador bem constante ainda, eu acho que essa temporada é perfeita para ele explodir, para ele mostrar que ele realmente tem esse talento, para fazer o que é uma comparação meio complicada para ele aí, mas fazer com que o Chiesa fez na temporada passada, por exemplo, de impactar o time com assistências, sabe? É uma temporada para ele mostrar em números, em assistências, em gols mesmo, que é um jogador que o Milan vai contar que vai ser o futuro do time, né?
Já o Rebic, que você falou que é um jogador meio que sacrificado aí, porque ele não é um ponta, ele não é um centroavante, o Milan joga com o segundo atacante, né? É um jogador que. Mas eu acho que é um jogador muito importante para você ter no elenco, cara. Que ele é um cara. Ele é goleador, ele marca gol, ele sabe fazer gol. É um cara que se dedica, que doa, que. Se você piscou o olho, ele tá no ataque, piscou o olho de novo, ele tá lá ajudando o Theo lá no final do campo. É um batalhador, eu acho que é muito importante você ter um cara desse no elenco, cara. E pra mim, eu vou botando o Giroud, perdão, o Rebic como ponta esquerda, porque ele joga como ponta esquerda no Milan, né? Ele é o reserva imediato ali, tá sempre lá. Já na ponta direita, eu acho que aí temos um problema, porque o Saelemaekers é um jogador que eu aprendi a gostar. Ele é aquele jogador que eu tenho minhas ressalvas, ainda tenho minhas ressalvas técnicas quanto ele, que eu acho ele um jogador muito irregular tecnicamente. Ele é um jogador que às vezes ele destrói um ataque por conta de deficiência técnica, mas ele é muito importante taticamente. Ele é um jogador muito inteligente, é um jogador que ele aprendeu muito bem a jogar com Calabria, eles têm uma conexão muito boa, sabe? Mas é um jogador que eu acho que peca ainda na questão técnica. É um jogador que precisa melhorar no chute. Ele tem deficiência no chute, deficiência no último passe, mas é um jogador em evolução, não tem jeito. É jovem, jogava às vezes na Bélgica de lateral. É um jogador. Aquele jogador que. Ele tem suas deficiências, mas é um jogador voluntarioso. E aí tem o Castilheiro, que. Não sei se eu tenho muita vontade de falar do Castilheiro, não, cara. Não, é criticadíssimo. E inclusive já proporcionando episódios bem. Nossa. Sobre essa posição, eu lembro de ter visto uma especulação no mercado de um jogador que me chamou muita atenção. Porque ele foi especulado no time que eu torço também, foi especulado no Tottenham, que é um. Se eu falar o nome do Tcheranoglu complicado, esse é muito mais. Que é o Kvica Kvaratskhelia. Alguma coisa assim. Gosto muito, ele é muito cara, bom. Eu achei fenomenal e quando eu vi esse jogador, cara, eu lembro que o Milan tentou o Federico Chiesa. Você comentou da questão do Chiesa. E eu acho que é um perfil de ponta que, teoricamente, o Milan precisa, que é de um jogador, já que você tem um Calabria um pouco mais defensivo do que o Theo, esse ponta que chega ao fundo pela direita e, bem, você tem um pouco uma tentativa aí, mas ele, tanto com o Castilheiro quanto o Saelemaekers, esse cara eu acho que seria o jogador certo, pela idade, pelo preço, e não sei se o Milan vai tentar. De qualquer forma, esse sujeito de nome difícil seria uma senhora contratação para o clube que buscar, e acho muito legal os clubes italianos estarem olhando para ele. E nessa época nessa época de especulação dele, eu fiquei o dia todo gravando o nome dele. Kvicha Kvaratskhelia. Fiquei só o dia todo assim. Se você falar Kvaratskhelia, tu consegue, assim. Mas a junção é complicadíssima. Sim, não. Eu procurei no Google Tradutor, botar o nome dele e não sai. Não tem a opção do idioma dele. Não. Vamos arranja o apelido, é Kvica. Acabou. E, bem, acabou esquecendo de falar do Júnior Messias, né? Que é um perfil um pouco diferente. Vem mais Júnior pra Messias dentro. Vem mais pra dentro, tem gol, tem assistência. Não sei se é um pouco uma tentativa de ter alguém tipo Rebic, alguém que vai se meio que dar um quebra-galho em tudo ali. A história dele é muito legal, ele se profissionalizou bem tarde, ele trabalhava na Itália vendendo eletrodomésticos e tudo mais. E, bem, teve uma divulgação muito legal em cima dessa história dele, acho que vale ser comentada. E acho que você deve ter analisado um pouco sobre o jogador. Eu gostei da temporada dele, acho uma boa contratação, não acho algo espetacular. Até pela idade também, não é um investimento para o futuro, e é claramente alguém para ser um backup. Mas acho que é por aí. Comenta um pouco sobre ele. Então, eu vejo a contratação do Júnior Messias como o plano final, assim, sabe? Porque se você pegar um pouquinho as últimas especulações da janela do Milan, você vai ver uma linha tênue ali
Você vai ver uma coisa meio que o padrão. Você vê o Romain Febvre, que é o do Brest, você vê que ele é um jogador que canhoto, que joga pela ponta direita, mas joga pelo meio. É um jogador. Você vê que é caracterizado pelas assistências, é um jogador que você vê que tem um padrão ali nas buscas do Milan por esse jogador. E eu acho que o Milan estava muito focado na contratação do Romain Febvre. E não deu certo por alguns motivos. O Brest pediu mais, não teve como. E aí o Milan foi no Júnior Messias, porque aquele era o jogador, não conseguimos esse, vamos nele. Entende? Então é uma contratação que ela é plano B, não tem muito o que fazer. O Milan sempre quis jogador, ele é plano B. Tudo mostra que ele foi o plano B do time. Mas é um jogador que ele teve uma temporada muito interessante no Crotone, cara, porque foram 9 gols e 5 assistências, se eu não me engano, na Série A. São números, excelentes, cara. Entende? E eu cheguei a acompanhar, analisar alguns jogos do Crotone, e ele era um jogador que ele jogava de uma forma bem diferente, porque o Crotone ele tinha como base no final o 3-5-2. E ele era um jogador, ele não jogava como ala, ele jogava como um atacante, ele jogava como um meia central no 3-5-2, só que ele tinha muita liberdade para fazer o que ele quisesse. Ele estava sempre aberto na ponta para cortar para o meio, tinha uma liberdade total ali naquele meio. Então, é um jogador que, se você analisar a posição dele na temporada passada, é uma posição bem diferente do que a gente está habitual, até mesmo do habitual, até mesmo no 3-5-2. Mas é um jogador que eu penso assim que ele vai brigar pelas posições. Ele vai brigar pela ponta. Se ocorrer problemas com o Brahim, eu acho que ele vai chegar a jogar no meio. Entende? Mas é um jogador que vai estar ali no elenco. Eu não consigo ver ele agora como titular, não tenho essa visão. Mas eu acho que ele vai ser o reserva imediato, vai brigar por posição com o Castilheiro, com o Saelemaekers. Eu não sei como é que vai ser a situação dele com o Saelemaekers, porque o Saelemaekers ele tem uma obrigação defensiva brutal, gigantesca. Então, o Messias já não tinha tanto isso no Crotone. Então, não sei como é que vai ser, mas eu acho que o Messias está aí para essa opção e ele vai ser usado em várias posições. Sim, sim. Não, esse lado direito, acho que ele está mais bem coberto numericamente do que propriamente ter alguma unanimidade. A gente até falou do Florenzi no início. E, bem, para fechar, meio que a nossa expectativa geral em relação a essa equipe do Milan, acho um pouco aquilo que a gente falou no início. Eu vejo como uma equipe que vai brigar, talvez, pelo título. A minha aposta, bem, não é de campeão, afinal eu já disse isso outras vezes aqui no canal, então não vou mudar o palpite só porque eu estou fazendo análise do outro clube. Mas é um Milan que se desenvolve, é um Milan com jogadores jovens, é um Milan com um projeto e um caminho claro a ser seguido. Também acho que vale falar que dessas equipes que devem ficar na parte de cima da tabela, é onde tem uma continuidade do trabalho. Embora eu veja, por exemplo, muitas similaridades no que faz o Conte, no que faz o Inzaghi, mas também há uma ruptura ali na equipe da Inter. E há ruptura de processo na Juventus, há uma mudança na Lazio, há uma mudança na Roma, e acho que essa continuidade pode ser um trunfo para a equipe do Milan. Logo de antemão, já agradecendo a sua participação, mas passando a última palavra. Eu agradeço, cara. Muito obrigado. Estou feliz de receber o convite, de participar, de falar um pouco sobre o Milan, de falar como é que as nossas expectativas sobre o Milan nessa temporada, né? Então, a minha expectativa, eu já comentei no início, vou falar de novo, eu acho que o Milan vai brigar, cara, por Champions. Se tiver a situação bem embolada, talvez até por título. Mas tem que ver também como é que vai ser essa temporada, porque temos muitas incógnitas, né? Você falou Juventus, Inter. É uma ruptura não tanta, né? Mas é uma ruptura, entende? Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Milan vai ser um time competitivo. Eu acho que o Milan vai competir. Para mim, essa é a palavra principal. Eu acho que o Milan vai competir até na Champions League, que é um grupo, Atlético de Madrid e Liverpool, é um grupo dificílimo. São duas equipes das mais fortes dos países. É muito complicado, mas eu acho que o Milan vai competir. O Milan não vai fazer feio nessa Champions League, pelo menos é a minha expectativa. Eu acho que classifica.
Não sei, eu tenho que ser justo. Não tenho essa expectativa de classificar. Mas eu acho que vai brigar, vai tirar pontos do Atlético de Madrid, vai tirar pontos de. Eu acho que consegue tirar pontos, sabe? Eu não sei se vai ter regularidade suficiente para passar em segundo, em primeiro, mas eu acho que vai competir, cara. Para Ainda mim tem. seria uma grande surpresa se não competisse. Se fosse jogos, por exemplo, vai perder lá e perder aqui para os dois, pro Atlético de Madrid e pro Liverpool. Perder no San Siro, perder no Anfield. Perder no San Siro e perder no Wanda. Para mim seria uma surpresa. Ainda tem um Porto, né? Não tem nenhuma equipe pra gente chegar e dizer, esse aqui é o bônus, esse aqui é 6 pontos garantidos, não. E o Porto é forte, né? O Porto é muito. É um grupo difícil, mas enfim, acho que não sei se passa, cara, sendo bem honesto. Eu aposto em terceiro lugar, pegando uma Europa League, e na Europa League sim, pode ser um dos favoritos. Mas é isso. Agradeço a sua participação. Esse vídeo do Milan demorou a sair. Eu aqui falar pro pessoal do canal, tô com semana muito corrida. Ainda tem um da Roma para fechar. E é isso. Se você quiser passar aqui a palavra para você se despedir da galera do canal. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz de falar para o pessoal aí, tipo, do meu time de coração. Falar até de um. Eu falei do Milan, mas eu também dei um pouquinho do panorama da liga, né? Falando que a liga tá equilibrada, então eu sou fã do Cautio. Então é isso, cara. Muito obrigado pela oportunidade. E se quiser, estamos aí para mais vídeos. Qualquer coisa, tô aí, tô disponível e vou falar com felicidade, com sorriso no rosto, porque, né, muito feliz de participar do canal. Sim, sim. Não, eu que agradeço. Num projeto complicado como esse, ter sempre alguém trazendo um debate em alto nível aqui pro canal. E bem, pessoal, é isso. Quem assiste até o final aqui, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima.